Bom, chega mais galera, bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo. E aqui para finalizar o nosso conteúdo, né, o Império Napoleônico, né, formado aí em vários anos por Napoleão Bonaparte, ok? Bom, como tínhamos falado, a sua última campanha militar, né, lá no norte e no sul da Rússia, tinha dado errado, né? Ele não tinha conseguido uma vitória militar suficiente a ponto de voltar antes do inverno russo, né? E o que acabou com o exército francês foi justamente isso, uma série de estratégias que não deram muito certo, e o inverno russo acabou por trazer os soldados russos para mais próximo de seu exército, que estava enfraquecido, né? Fazendo com que seu exército não pudesse fazer nada mais do que se render, visto que eles não tinham sequer o que comer, certo? Bom, após sua derrota lá na Rússia, certo? O seu exército voltou para casa, né? Obviamente faminto, necessitando de muito aparato para sobreviver. E a partir desse momento, o exército russo e a economia russa passavam por um momento muito difícil. Estamos falando no ano de 1814, principal período quando a Áustria, a Rússia, né, que agora vinha lá do seu território para a França, e principalmente a Inglaterra, começam a se unir novamente para tentar tomar os territórios que foram tomados por Napoleão Bonaparte desses países, certo? E essa coalizão ela tem muito êxito, né? Ela dá muito certo, porque Napoleão Bonaparte perde todas as batalhas, visto que seu exército estava pouco numeroso e muito enfraquecido, e ele, de certa forma, né, tentando sobreviver mais um pouco, ele vai para uma de suas ilhas, né, ou melhor, uma das ilhas em que ainda controlava, né, no mar Mediterrâneo, a chamada Ilha de Elba. Lá ele fica por mais de 300 dias, né, quando depois disso retorna à França, né, visto que a sua população passava por grande necessidade e, obviamente, aclamava um novo líder. E esse líder, obviamente, era Napoleão Bonaparte, que, apesar de enfraquecido, não tinha caído, não tinha morrido ainda, certo? Então, após seu exílio na ilha de Elba, certo? Ele retorna à França para uma nova tentativa de controle, né, de retornar ao poder, e consegue. Só que a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e também a Rússia estavam atentas a toda a situação, visto que elas não queriam a retomada de Napoleão Bonaparte no poder da França, e com relação aos territórios já retomados, eles não queriam perder novamente esses territórios para o exército francês, que estava se organizando, certo? Então, em 1815, ele retorna do exílio, né, e volta à França, conquistando novamente o poder. Reorganiza uma parte de seu exército, que logo após é derrotada pela coalizão Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, né? E ele é exilado novamente, após essa derrota, em um outro território lá no Oceano Atlântico, na ilha de Santa Helena, né? Uma ilha já controlada por outros países, e não mais a França. Então, depois desse exílio, que agora é controlado de perto pela Inglaterra e outros países, principalmente pela Inglaterra, né, que tinha muito interesse nas derrotas de Napoleão Bonaparte, né, ele começa a sofrer com vários tipos de doenças, né, até sua morte ou sua queda em 1821, né. Aí acabara o grande e poderoso exército napoleônico, e principalmente o grande e poderoso Napoleão Bonaparte, certo? Lembrando que o seu retorno, né, se eu coloquei aqui, vou fazer uma pequena correção, o seu retorno em 1815, ele foi uma tentativa de reassumir o poder, visto que apesar dele ter reassumido o poder na França, ele não conseguiu mais se tornar o famoso imperador que era antes de 1814, né, antes da sua derrota lá na Rússia. Então, no ano de 1821, há, né, a queda de Napoleão Bonaparte, visto que sua morte encerra um ciclo da história francesa, tá? Bom, pessoal, então, finalizando aqui o nosso conteúdo,
Galera, espero que tenham entendido. É um conteúdo um pouco grande, mas tentei resumir o mais breve possível, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.